Muito boa tarde a todos, senhores jornalistas. Estamos aqui para fazer a atualização diária da situação do surto por coronavírus em Portugal. Temos 78 casos confirmados, 637 casos suspeitos e 133 a aguardar resultado laboratorial. E temos também o primeiro caso de recuperação em Portugal, o que é um sinal de esperança para todos os que temem pela sua saúde e dos seus familiares nas suas casas. Mas é conveniente fazer desde já um esclarecimento. Estes são os números oficiais de acordo com a metodologia definida pela Direção-Geral de Saúde. Estes boletins informativos são efetuados com base nas notificações dos profissionais de saúde e não com base em notícias, muitas vezes não confirmadas e outras vezes completamente falsas, que têm inundado o nosso espaço mediático e que em nada contribuem para a informação das populações. Sabemos que entre a divulgação do boletim e o momento que falamos, poderão existir novos casos, porque estamos perante um quadro de epidemia na fase de contenção alargada, mas acreditem, esses eventuais casos serão tidos em conta no boletim de amanhã. Conforme a senhora Ministra da Saúde disse ontem, estamos aqui para informar com rigor, transparência e responsabilidade os nossos cidadãos. Feito este esclarecimento, dizer que vivemos tempos extraordinários, exigentes e desafiantes. A situação de pandemia declarada ontem pela Organização Mundial de Saúde deixa-nos alerta, mas as nossas preocupações coletivas não podem nem devem condicionar as decisões políticas que o Governo tem tomado e continuará a tomar para proteger os nossos cidadãos. Ainda hoje, reúne-se o Conselho de Ministros e aguardamos, por isso, as suas decisões tomadas depois de ouvir as entidades técnicas e também os partidos políticos. E antes de nos colocarmos à disposição dos senhores jornalistas, dizer mais uma vez que, de facto, pouco vale um plano de preparação nacional se não houver um plano de contingência em cada família e em cada casa. Se não houver responsabilidade individual. Os portugueses estão todos convocados para esta batalha e todos temos de estar à altura daquilo que nos é exigido. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Como já foi dito, estamos hoje perante um enorme desafio. Um desafio que carece da resposta de todos. Somos todos, mas todos, chamados a contribuir e a responder às diversas fases desta pandemia. A sociedade, enquanto sociedade, tem várias formas de responder a este problema. Umas que dependem de cada um de nós, através de medidas simples, mas com impacto indiscutível na proteção da saúde da nossa comunidade. Essas medidas implicam uma mudança das rotinas do dia a dia, mas valem a pena. Vou falar de algumas bem conhecidas. A higienização das mãos, que deve ser mais frequente e mais cuidadosa. A limpeza mais regular das superfícies e dos objetos. Aquilo a que nós chamamos as medidas de etiqueta respiratória, que são não mais do que o cuidado de não passar gotículas para outra pessoa através da nossa fala, do nosso espirro ou da nossa tosse. A atenção ao nosso estado de saúde. As pessoas que tiverem doenças crónicas devem tê-las o mais controladas possível. Ter a medicação em dia, seguir os conselhos da sua equipa de saúde e manter-se o mais equilibrado para fazer face à agressão de um novo vírus. Por outro lado, as pessoas que tiverem sintomas como febre, tosse ou dificuldade respiratória devem-se abster de ir trabalhar.
Portanto, atenção ao nosso estado de saúde. Medidas também muito importantes são aquelas denominadas de distanciamento social, que implicam que no nosso dia-a-dia reduzamos os nossos contactos sociais ao que for considerado praticamente estritamente necessário. Os outros contactos mantenhamos-los à distância. Implicam também, estas medidas de distanciamento social, evitar aglomerados de pessoas e respeitar o nosso espaço e respeitar o espaço dos outros. Disso, podem estar certos, depende de facto a saúde da nossa comunidade. Falemos agora de medidas especiais conhecidas como de isolamento profilático, no caso português voluntário. O que é esta questão do isolamento profilático voluntário? Então, vou ser clara. Se for recomendado o isolamento profilático voluntário, que é o que está previsto no nosso país até à data, existem 3 conjuntos de coisas que é preciso saber. 1. Fique em casa. Isso significa não ir ao trabalho, não ir à escola, não utilizar locais públicos e não os frequentar. Isso significa também que não deve receber visitas em casa. Esta será sempre uma medida temporária, mas extremamente importante para a saúde de todos. 2. Utilize o telefone. Se tiver sintomas, antes de se dirigir a uma instituição de saúde, ligue para o SNS 24, mas ligue também para o seu médico, para a sua enfermeira, para a sua equipa de saúde. Mais, pode utilizar o telefone e a internet para se atualizar e manter o seu contacto social. Aproveite e mantenha-se ativo. 3. Isole-se de outras pessoas. Se viver com outros membros da sua família, quererá certamente mantê-los em segurança, estando num quarto separado e, se possível, com casa de banho própria. Se não tiver casa de banho própria, recomendamos a higienização frequente de objetos e de superfícies. Não partilhe objetos domésticos, especialmente talheres, copos ou roupas de cama. Se fizer encomendas ou compras online, peça para serem entregues à porta da sua casa. E, se puder, tome as refeições no seu quarto. Portanto, medidas de distanciamento social no seio da sua família e da sua casa. Entretanto, foram também já recomendadas medidas que vão de encontro a este distanciamento social necessário à proteção da saúde. Estamos, excepcionalmente, como sabem, a recomendar que sejam adiados eventos que envolvam muitas pessoas pelo risco que os aglomerados populacionais representam. Foi determinado o encerramento de certas escolas, piscinas, ginásios, monumentos ou bibliotecas em localidades específicas e de acordo com o risco. Foram determinadas medidas para proteger as nossas populações mais vulneráveis, como as pessoas idosas ou os doentes, limitando as visitas a lares ou a hospitais. Sabemos que são medidas difíceis, mas são muito importantes. Mas estas medidas, que limitam o nosso contacto com os mais vulneráveis, não limitam a nossa solidariedade. Temos que ser solidários e tomar conta dos que mais precisam. Como sabem, esta epidemia é muito dinâmica e serão todos os dias, dia a dia, hora a hora, tomadas todas as medidas consideradas necessárias. Contamos com todos. Somos todos, mas todos mesmo, agentes de saúde pública. Muito obrigada.
Doutora Graça Freitas, em direto para a RTP, eu pergunto-lhe, aliás, pedi uma vez que foi explorado pelo Secretário de Estado, mas não com detalhe sobre este primeiro caso do doente recuperado, dentro do possível, pudesse então descrever este caso, e há a pergunta que todos os portugueses querem perceber, que é, e pegando nas palavras que acabou de ter, que é que a epidemia é dinâmica. Eu pergunto-lhe se este estado de pandemia, como é que está a evoluir e se há mesmo o risco de a decisão ou do parecer ontem conhecido do encerramento das escolas, se pode ou não ser uma matéria para ficar em cima da mesa. Muito bem. Recuperado quer dizer clinicamente bem, sem sintomas e com 2 testes negativos, com intervalo de 48 horas. Portanto, uma pessoa que chegou a este ponto é considerada como recuperada. Continuará a ser acompanhada em domicílio, obviamente, mas isto é a definição de recuperado. Não tem sinais nem sintomas e tem 2 testes negativos. Relativamente à evolução da epidemia, é exatamente isso. Portanto, as autoridades de saúde e o Governo tomarão as medidas que considerarem adequadas em cada momento. Serão tomadas as medidas consideradas necessárias. Falámos aqui dos 2 casos de Santa Maria que foram internados por pneumonia e depois se veio verificar, depois do teste, tinham coronavírus. A doutora Graça ontem admitiu a possibilidade de haver mais doentes nestas condições. Quero-lhe perguntar quantos e em que regiões do país e em que hospitais se encontram esses mesmos doentes? São muitos poucos casos e, como sabe, nós temos tido cuidado de não referir em que hospital é que cada caso está. Mas, de facto, existem mais 2 ou 3 situações que são do mesmo género. Identificadas com critério de caso, já depois de estarem internadas, mas estão bem. Santa Maria, na região sul, norte, não nos pode dar essa indicação? Falamos do Hospital Santa Maria e da região norte. A Visão hoje falava de casos que a Saúde 24 recusou e que deram positivo no privado. Consegue confirmar essa informação ou tem noção se é uma informação verdadeira? Não consigo dizer se essa relação existe. O que eu sei é que têm sido feitos testes no privado, e bem, faz parte do sistema, e esses resultados são, enfim, enviados para o nosso sistema informático. Agora, se são as mesmas pessoas ou não, não estamos a fazer essa ligação. Não tem ideia? Diga? No privado, quantos casos tem ideia? Vários. Não lhe vou dizer também quantos testes é que a privada tem feito, mas tem feito testes, sim, e tem posto no sistema. Em direto para a CMTV, a Direção-Geral da Saúde tinha feito uma métrica onde eu tive a oportunidade de lhe perguntar precisamente o que vou perguntar agora, uma estimativa de 10 novos casos por dia. Tendo em conta que vamos no segundo dia com mais de 10 casos, isto quer dizer que há uma escalada, é um alerta? Desculpe, eu nunca fiz métrica nenhuma com 10 casos por dia, porque... Não, eram os casos que aconteceram de um dia para o outro há 3 dias atrás, foram 10. Depois foram 18 e hoje foram 19 e vão ser mais, já dissemos isso, a tendência desta epidemia é para aumentar, portanto, todos os dias vão surgir novos casos, mais do que provavelmente no dia anterior, mas ainda não estamos num crescimento exponencial, portanto, estamos num aumento gradual da epidemia. Todos viram já que temos uma pequena curva com ligeira tendência crescente em função dos casos iniciais. Mas não há nenhuma métrica de 10 casos. É melhor nunca mais falarmos nos 10 casos. Eu nunca disse isso. Não há métricas de 10 casos. Vão acontecer casos todos os dias. E tendo em conta precisamente essa tendência de crescimento, o Governo tinha dito que havia 300 camas disponíveis em unidades aliás, para cuidados intensivos. A minha pergunta é a mesma desde há 2 semanas. Onde é que estão essas camas e se efetivamente estão ou não ocupadas, uma vez que há várias denúncias por parte de sindicatos e de ordens profissionais a dizer que essas camas estão ocupadas por doentes em internamento? Muito obrigado pela pergunta. Ontem, em audição regimental na Assembleia da República, tive a oportunidade de falar sobre esta questão e de dizer quais as camas de unidades de cuidados intensivos.
e dizer que tínhamos cerca de existentes, não disponíveis, mas existentes, cerca de 1.561 camas. Fiz a respectiva diferenciação por unidade de cuidados intensivos cirúrgicos e coronários, pediátricos, neonatais, polivalentes médicos e depois diferenciando com unidade de cuidados intermédios, que seriam cerca de 968 em unidade de cuidados intensivos e 593 em unidade de cuidados intermédios. Também dizer que uma coisa são as existentes, outra coisa são as disponíveis. E que esta gestão é feita muito em função daquilo que é a gestão clínica das próprias camas. E do aparecimento, a esta hora, com certeza, estarão a ser dadas altas de camas de unidades de cuidados intensivos e estarão a ser transportados novos casos para a unidade de cuidados intensivos. Agora, o que vamos provavelmente fazer nos próximos tempos é também, dentro destes contingentes, criar um número de camas que possam ficar disponíveis, dado a evolução do próprio surto, para casos de Covid-19. Quanto à localização, Eu posso... era só importante perceber onde é que estão estas camas. Se me permitir, mas eu demorarei bastante tempo a dizer, porque estão diferenciadas pelos diferentes hospitais. São muitos hospitais, como compreenderá. Posso-lhes dizer, lendo as diferentes camas nos diferentes hospitais. Se me pudesse enviar o documento depois, Posso eu agradecia, porque há 2 semanas que peço a localização dessas camas. Uma pergunta que está ligada a 2 situações. Primeiro, hoje, eu não sei se foi hoje, se foi ontem, o ECDC, o Centro Europeu de Controlo de Doenças Infecciosas, enviou uma espécie de uma recomendação a todos os governos pedindo para se prepararem rapidamente para a fase de mitigação e dizendo que essa preparação tem a ver com a preparação dos serviços de saúde. Os serviços de saúde vão ter uma grande pressão e, portanto, é possível, é necessário preparar esses serviços de saúde. Ora, nem mais, hoje o Hospital de São João decidiu cancelar tudo o que é eletivo, ou seja, cancelou consultas e cirurgias, libertando mais camas, por exemplo, que ainda há bocado falava nas camas dos cuidados intensivos. A pergunta que eu faço é, não está na hora de todos os hospitais deste país fazerem o mesmo e cancelarem as consultas e as cirurgias que não são urgentes e nem necessárias à população? Como sabem, o Hospital São João é um hospital que está desde o primeiro dia a receber doentes. Portanto, se há um hospital que está... E a Zona Norte é aquela que tem mais doentes. E, portanto, se há um hospital que está sob pressão e que necessitou de já fazer esse rearranjo do seu funcionamento, é o Hospital São João. Não quer dizer que todos os hospitais em todo o país estejam no mesmo nível de pressão. E, portanto, isso está contemplado, como sabem, nos planos de contingência das próprias instituições e será ativado de forma gradual, conforme for necessário. Os outros hospitais de referência que já têm doentes vão cancelar também? Depende se já estão sob pressão ou não, se ainda têm a folga para manter a atividade normal, de rotina, digamos assim, e uma atividade suplementar que está relacionada com o Covid. Portanto, isso pode acontecer numa determinada instituição, que em determinada altura faça o que o São João fez e bem. Já tem muitos doentes internados, já tem necessidade de internar muitos outros. É um hospital que tem estado sempre presente desde a primeira linha e tomou essa decisão. É uma decisão da gestão do hospital e bem tomada. Há outros hospitais, como sabem, que não estão ainda nesse patamar e, portanto, também queria deixar aqui uma palavra de tranquilidade a todos, que não antecipemos as medidas, só aquelas que são mesmo necessárias antecipar por precaução em saúde pública. Agora, o que for necessário e possível manter da rotina, da programação, deve manter-se. Portanto, um hospital que ainda não tem pressão não deve... É como na gripe, abrem-se, fecham-se camas conforme a taxa de ocupação, conforme a taxa de ataque. A doença é diferente, mas as medidas adequam-se à doença e, portanto, não é obrigatório os hospitais fazerem as mesmas medidas ao mesmo tempo. Em relação às férias dos profissionais, desculpa, mas está... Sim, vou pegar na pergunta da minha colega Dulce, o que é que acontece relativamente à gestão dos profissionais de saúde, nomeadamente a questão das férias, e também perceber se, como é que está a ser feita a gestão nas situações de quarentena. Ficámos hoje a conhecer que haveriam alguns centros de saúde que tinham vários profissionais em quarentena e, portanto, como é que se faz esta gestão, e também perceber se
Os doentes que estão a ser atendidos nas unidades privadas, se estão a ser encaminhados, nomeadamente os casos positivos, para os hospitais de referência e se também estes casos positivos estão a ser comunicados ou não. Só para finalizar, uma outra pergunta tem a ver com a limitação de voos para a Espanha, tendo em conta o período de férias e sabendo que os espanhóis, na altura da Páscoa, vêm muito a Portugal. A Espanha já tem vários casos, perceber se justifica alguma medida. Eu vou confessar que me perdi. Foram tantas perguntas que eu, sinceramente... Ok. Ok, muito bem. Estão a ser transferidos ou não para as unidades de referência e se estão a ser comunicados todos, para assegurar que de facto se esclarece essa situação, e no caso de Espanha, que é um país aqui ao nosso lado, Okay. se justifica neste momento algum tipo de limitação de custo. Obrigada. Então, vamos à gestão dos profissionais. Muito rapidamente, há sempre absentismo profissional, umas alturas mais, outras vezes menos, por diferentes motivos, e existem mecanismos de gestão que permitem compensar essas situações e, portanto, depende sempre da intensidade e do número de profissionais que está fora num determinado momento. Relativamente, portanto, aos que estão em isolamento profilático, é exatamente isso. Podiam estar em absentismo por estarem doentes, inclusive é por gripe ou outra situação. Relativamente às férias, está a ser ponderado, obviamente, é um mecanismo possível e, portanto, não podemos descartar qualquer mecanismo que leve à captação de profissionais e, portanto, é exatamente isso que se passa. Relativamente aos privados, nós temos um protocolo que é para ser aplicado a qualquer cidadão, onde quer que ele esteja. E enquanto estivermos com esse protocolo em vigor, que é enviar os doentes para os hospitais de referência, depois cumpri-lo-emos. Noutra fase, quando abrirmos o internamento aos doentes em qualquer unidade ou em qualquer, enfim, até domicílio, se for caso para isso, internamento domiciliário, pois proceder-se-á de outra forma. À data, onde quer que estejam doentes, é tratado exatamente da mesma forma.